Lula tem feito desde que Trump voltou à Casa Branca é não se curvar perante o governo dos Estados Unidos. Cada vez que o governo americano dá uma bordoada aqui no governo brasileiro, o governo brasileiro vai lá e devolve na medida que for possível. E isso faz com que Donald Trump desenvolva um certo respeito, digamos assim, pelo presidente Lula, algo que parece ter sido mútuo. Lula já tinha falado ontem, inclusive, uma entrevista à rede americana PBS, dizendo que se encontrasse com Trump na Assembleia Geral da ONU, se houvesse esse momento, que ele cumprimentaria Trump, porque ele é uma figura civilizada. Então, não é nada muito diferente do esperado, embora todo mundo fique, sim, um pouco surpreso com essa fala do Trump pública, né, no meio do discurso dele, dizendo que encontrou, sim, com Lula e que eles terão uma reunião na semana que vem. A repórter Vitória Bela, de Brasília, já trouxe esse bastidor, sim. Disse que agora já estão negociando para ver quando é que vai ser esse as equipes encontro. Confirmaram, né, Fabrício? Agora não confirmaram se seria por telefone ou se seria uma reunião presencial, né? Aparentemente, se for presencial, seria ainda nessa semana, porque o Lula fica lá, se não me engano, até quinta-feira, né? E aí volta para o Brasil. Se for semana que vem, deve ser aí sim uma conversa por telefone. É bom a gente ficar de olho, Evandro, porque o Trump, nesse ano, já convocou líderes estrangeiros para verdadeiras ciladas na Casa Branca. Foi o que aconteceu com o Zelensky, a primeira vez que ele foi lá para a Casa Branca, para o Salão Oval, que foi ali uma situação muito delicada, tanto para o Zelensky quanto para Trump e J.D. Vance, também com o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa. Então, talvez, para evitar uma situação, assim, um vexame, diria, seria mais interessante essa conversa à distância, né? Fica ali nos bastidores, evita qualquer confusão. Agora, vamos ver o que será decidido, ainda está um pouquinho cedo para falar. Vamos acompanhar um pedacinho desse discurso de Donald Trump com a tradução simultânea aqui do nosso Fabrício. Vamos lá, pode rodar. I was walking in and the leader of Brazil was walking out. We saw him and I saw him, he saw me and we embraced. Eu vi ele e nós nos abraçamos. And then I'm saying, can you believe I'm going to be saying this in just 2 minutes? Você pode acreditar nisso? We actually agreed that we would meet next week. Concordamos em nos encontrar na semana que vem. Ele é um bom homem. But if you and I only do business with people I like. Eu só faço negócios com pessoas que eu gosto. Eu gosto dele. Quando eu não gosto de alguém, eu não gosto de alguém. Mas nós tivemos por 39 segundos uma boa química. Bom, tá aí, 39 segundos, uma boa química. Fabrício Naitsky, já volto contigo. Deixa eu já ouvir os nossos amigos sobre esse primeiro encontro que rolou assim, de uma maneira bastante calorosa, em 39 segundos. Alan Gani, o que você avalia sobre essa fala de Donald Trump? Porque eu acompanhei uma repercussão muito grande nas redes sociais, principalmente de alguns aliados do deputado Eduardo Bolsonaro, que hoje tem tocado uma campanha muito forte, né, digamos, bem entre aspas, ao lado de Donald Trump, numa tentativa de punir, segundo ele, algumas pessoas que estariam atuando contra a liberdade aqui no Brasil, fazendo uma interpretação de que essa foi uma grande jogada de mestre de Donald Trump, ao fazer ali uma carícia em Lula durante esse discurso. É isso para você? Olha, é muito difícil a gente entender, né, qual é a estratégia de Donald Trump. As entrelinhas de Donald Trump, elas são bem profundas. Exatamente. E elas podem se desdobrar. São várias camadas de entrelinhas, né? A gente só tem uma certeza, né, sobre Donald Trump, que ele é imprevisível. Então a gente fica realmente na dúvida se isso foi uma estratégia dele, assim como ele fez com o Zelensky, né, para afagar, depois chamar ali para a mesa de negociação, como o Fabrício trouxe aqui, e depois dar a apunhalada, o golpe, ou se de fato ele demonstrou algum tipo de simpatia, deixou os problemas de lado, é um adversário que eu respeito. Realmente a gente fica na dúvida. Mas é claro que o fato de haver uma possibilidade de conversa é um avanço e para Eduardo Bolsonaro e seu entorno, é claro que também não dá para admitir ali que isso foi um gesto simpático de Donald Trump, porque para eles é interessante manter essa chama beligerante entre Donald Trump e o presidente por conta de uma possível anistia. Fala, Felipe Monteiro, como é que você avalia esse discurso de Donald Trump e a possibilidade de um encontro na próxima semana para acertar alguns pontos?
Eu concordo que o Gani colocou aqui, né? O Trump, ele é imprevisível, né? Tanto é que quando você pega as imagens da Assembleia Geral da ONU, você vê a comitiva brasileira, levou até um susto quando o Trump citou o Lula e citou que sentiu química, né, com o Lula e que iria marcar uma reunião na semana que vem para discutir questões relacionadas com os dois países. Então, o Trump realmente é imprevisível. Mas não dá para a gente também negar os fatos, né, e não ver com os nossos olhos que pela primeira vez em 7 meses, foi a primeira vez que o Trump citou o Lula, foi a primeira vez que o Trump fez um aceno em negociar com o governo brasileiro, foi a primeira vez que o Trump, de certa forma, falou do Lula com um jeito elogioso, né, e não com um jeito crítico. E quando você vê, né, o pessoal bolsonarista, né, querendo criar narrativas, dizendo que foi estratégia do Trump é um gênio, eu sinto que foi que passou recibo, né, passou recibo de certa forma, porque não tem como você olhar para ver essa palavra do Trump e não ver que foi um aceno que o Brasil queria há muito tempo. Então foi uma vitória, sim, do governo, vitória, sim, do Lula, né? O Alan Gani, o Fabrício trouxe uma outra característica interessante aqui sobre Donald Trump, que ele não curte muito líderes ou pessoas que se humilhem diante dele ou que se coloquem de joelhos diante das questões. Adulação, né? Aquela coisa da adulação, né, Fabrício? Então, assim, ele não gosta muito de líderes que o ficam adulando na tentativa de resolver uma situação. Lula não tem feito isso, pelo contrário, tem defendido bastante as pautas do Brasil diante das sanções que foram apresentadas pelos Estados Unidos. Você acha que esse recado de Trump, então, teria a ver com esse entendimento de que o negócio vai ter que partir para o diálogo diplomático mesmo? Olha, pode ser sim, Evandro. E se a gente olhar a postura do próprio Putin em relação ao Trump, né? O Trump tem respeito pelo Putin, não é de agora. E o Putin, evidentemente, é um adversário difícil de negociar, não cede, muito pelo contrário, e o Trump tem respeito pelo Putin. O mesmo se diz em relação ao Xi Jinping, né, que dobra a aposta a cada investida norte-americana. Se for esse, né, a trajetória aí para o sucesso na negociação, aí o governo brasileiro, né, tá fazendo a sua parte. Agora, Fabrício Naides, que a gente discutia nos bastidores que talvez Trump não tenha ouvido o início do discurso do presidente Lula, que foi um início mais duro, em que ele trouxe as pautas que têm sido mais debatidas nessa tensão entre Brasil e Estados Unidos, principalmente a defesa da democracia. E você entende, então, que talvez diante de Trump ainda estar em movimento enquanto o Lula já fazia sua manifestação e o discurso de Trump vinha logo depois, talvez ele tenha justamente abrandado um pouco o seu discurso? A situação poderia ser um pouco mais tensa se ambos tivessem, de fato, se cruzado nesses discursos, ô Fabrício? Poderia, Evandro, porque embora Donald Trump não goste de bajulação, né, desse carinho muito explícito de líderes estrangeiros para buscar alguma coisa, alguma vantagem com ele, ele também não gosta de sair por baixo em situação nenhuma, ele não aceita isso, né? Então, mesmo a questão do teleprompter e da escada rolante, que não estavam funcionando quando ele chegou na ONU, acabaram sendo alvo de reclamação do presidente Donald Trump. É uma característica pessoal dele. Aparentemente, ele não estava ali no comecinho do discurso do presidente Lula, eu diria talvez ali por volta dos 2-3 minutos iniciais ele não estava presente, a delegação americana foi chegando aos poucos, a chefe de gabinete Suzy Wiles, o secretário de Estado Marco Rubio, que seria o equivalente aqui ao nosso ministro das Relações Exteriores, também acabou chegando durante o discurso. Quando a gente fala das negociações entre Brasil e Estados Unidos, é bom deixar uma coisa clara aqui. As tarifas colocadas por Donald Trump de 50%, elas são ruins para o Brasil, definitivamente são ruins para o Brasil, mas elas também são ruins para o consumidor americano, que vê uma alta no preço dos produtos no supermercado. E qual é a reação natural em qualquer país do mundo, independentemente do governo, quando você tem uma alta de preços no supermercado? A população vai culpar o governo, vai culpar quem está sentado na cadeira. Então, o presidente Donald Trump, que tem tido dificuldades com a sua avaliação, e ano que vem o partido dele vai passar pelas eleições de meio de mandato que prometem ser bem disputadas, sabe que ele precisa dar esse desafogo. A questão é onde que vai encontrar um
meio termo com o governo brasileiro para dar esse desafogo, que vai ser bom para os dois. Definitivamente vai ser bom para os dois. A diferença entre Brasil e China nesse aspecto, ele respeita Xi Jinping, Donald Trump respeita Xi Jinping, é que a China tem muito mais bala na agulha para bater de frente com os Estados Unidos. O Brasil também tem as suas armas, mas elas não são assim tão poderosas quanto as chinesas. Você concorda com essa análise do Fabrício, hein, Felipe Monteiro? Não, concordo sim, né? Primeiro que, de fato, né, o Brasil é um país que não está no radar dos Estados Unidos, né? Tirando o fato da aproximação com a China, por conta principalmente do BRICS, né? Os Estados Unidos está preocupado muito mais com o Oriente Médio, com a China e um pouco mais com a Rússia, né? Então, você vê que o Brasil tem pouco, né, a dar para os Estados Unidos, segundo, né, os americanos. Então, a preocupação dos Estados Unidos em relação ao Brasil realmente são questões periféricas. Mas o que chama atenção no discurso do Trump também, Cine, é que pela primeira vez ele assinalou nas suas palavras, né, que a questão perpassa a situação política do Brasil, não é? Ele falou abertamente no seu discurso que o problema da relação do Brasil e Estados Unidos é que os Estados Unidos tinham uma relação muito abaixo comparado com as tarifas. O Brasil tarifava os Estados Unidos muito mais que os Estados Unidos tarifavam o Brasil. Então, de certa forma, ele buscou a reciprocidade. Então, pela primeira vez... Uma realidade, né? Então, pela primeira vez, assim, você vê que o discurso do Trump descola da narrativa que tinha anteriormente, que era uma questão somente política. Também realmente tem uma questão econômica envolvida em nenhum na situação. Em nenhum momento ele mencionou qualquer tipo de relação com o ex-presidente Jair Bolsonaro para justificar as suas decisões ali no discurso, né? Esse ponto da tarifa, ele é interessante, Evandro, pelo seguinte: de fato, o Brasil coloca mais tarifas contra os Estados Unidos, né? O Brasil é mais protecionista que os Estados Unidos, uma economia bastante fechada. Mas, apesar da gente colocar mais tarifas, os Estados Unidos são superavitários em relação ao Brasil. É interessante você fazer essa divisão. A quantidade de tarifas é maior, mas diante do tamanho dos produtos que são exportados de ambos os lados, a balança é muito mais positiva para os Estados Unidos do que para o Brasil. Exatamente. O que prova também que tarifa protecionista e superávit não andam juntos. Você pode ter bastante tarifa protecionista e ser deficitário. Como você pode ter tarifa protecionista e ser superavitário, como você pode não ter tarifa protecionista e ser superavitário. Mas a questão que solta a luz que você colocou aqui, Gani, concordo com você, né, que tem um superávit enorme dos Estados Unidos em relação ao Brasil, né, que o Brasil, infelizmente, não superou, né, o primitivismo produtivo dele, né, mandar matéria-prima para os Estados Unidos e comprar manufatura dos Estados Unidos. Ou seja, realmente nós temos que romper esse modelo de desenvolvimento que temos. Agora, fala, Fabrício. Salvo engano, Evandro, no artigo que o presidente Lula publicou no New York Times, isso há cerca de uma semana, ele menciona que 70% dos produtos importados dos Estados Unidos aqui para o Brasil são isentos de tarifa. Então ele reclama disso também, que o Brasil dá uma grande isenção fiscal para produtos americanos, e aí, claro, você tem um volume significativo ainda que acaba sendo tarifado, mas que ainda assim, do ponto de vista econômico, essas tarifas não teriam muito sentido, né? Que, de fato, a questão do superávit, que a gente já tem destacado há bastante tempo, e isso tudo também envolvendo a questão das isenções para produtos americanos. Para não dizer que o presidente Donald Trump não mencionou, não falou nada de Bolsonaro e de questão política, ele fala que o Brasil é um país que tem censurado cidadãos americanos e empresas americanas, mas ele não menciona isso como uma razão para as tarifas diretamente aqui contra o país. Então, há uma certa distância entre uma coisa e outra. De novo, eu acho que vai ser difícil encontrar um meio de campo entre Brasil e Estados Unidos para as negociações, porque o próprio presidente Trump reconhece isso, que o Lula tem sido duro na queda, tem recebido bordoadas da Casa Branca, mas não tem se dobrado. E se não se dobrou até agora, o que leva a crer que vai haver algum tipo de cessão do lado brasileiro e também do lado americano? É difícil a gente pensar nesse momento em um meio de campo entre Brasília e Washington. Exatamente, Fabrício Naes, que eu vou aproveitar então esse fio que você puxou e ouvir a análise também do nosso Bruno Musa, que já está conectado conosco. Musa, seja muito bem-vindo. E como é que você avalia as possibilidades de um encontro ou até mesmo de uma solução, mesmo que mínima, diante desse discurso de Donald Trump, dessa química que ele mencionou que houve ali em alguns segundos? Boa tarde.
Muito boa tarde a todos e todos que nos escutam aqui. Bom, vamos lá. Eu acredito que, de novo, primeiro, está muito cedo ainda para a gente entender, interpretar todo esse contexto. Afinal de contas, como muito bem disse o Alan, o Trump ele é altamente imprevisível. Mas me parece que foi uma jogada importante aqui. Veja. O presidente brasileiro Lula vem a público há muito tempo dizendo que ele está aberto às conversas com o governo americano. Ele foi, inclusive, se não me engano, na NBC, ou CNBC, ou na ABC, não lembro qual foi a emissora exatamente, lá nos Estados Unidos, dar entrevista, ou melhor, a rede americana dando entrevista, dizendo que se colocava à disposição do governo americano, e aqui no Brasil, nesse discurso interno, ele também vem se colocando à disposição para isso. Portanto, me parece que agora foi uma chamada, sim ou sim. Se o Lula resolve não se encontrar com Donald Trump, o que ele faz com todo esse discurso que até o momento ele falou que estaria disposto? Obviamente desbancaria toda a sua narrativa. Não faz sentido. O que, no meu entender, faz com que ele terá esse encontro. Não sabemos se presencial, não sabemos se de fato será online. Se for online, acredito que a pressão possa ser um pouco menor. Veja, ele já colocou em situações complicadas o Zelensky, presidente da Ucrânia, o presidente da África do Sul, e o Trump faz isso. No meu entender, o que ele quer é continuar colocando pressão. Não vejo ele cedendo naquilo que ele acredita. Eu acho que ele vai falar em palavras agora, frente a frente, o que ele vem falando na sua carta, o que ele escreveu naquela carta que nós já comentamos aqui 2 meses atrás. E eu acho que o Lula não irá recuar. O Lula também não pode recuar, principalmente para sua base aqui, chegar e falar, olha, conversei com o Trump e agora não acredito mais que há uma intervenção na soberania, como ele adora colocar. E também não acho que o Trump conseguirá recuar. No meu entender, eu acho que o Trump acabou encurralando o próprio Lula, forçando ele a esse encontro, mas eu acho que o Lula dobrará a aposta, assim como o Trump também. O que isso favorece a polarização das narrativas dos dois lados. No seguinte sentido, o Lula vai falar, ora, mantive a minha palavra, me predispus e encontrei com Donald Trump, só que ele continuou dizendo que no Brasil não há uma democracia, há uma censura, como eu de fato acredito que realmente ocorreu. Por outro lado, o Trump vai chegar e falar, falei com o Lula não cedeu, não assumiu as coisas que estão acontecendo no Brasil, daquilo que foi descrito na carta pelo Trump, e isso favorece o discurso polarizado para cada uma das bases, da base do Trump e da base do próprio Lula. Então, eu acho que a coisa tende a escalar, não sabemos até onde, e aqui eu deixo uma pitada de dúvida. Se isso for para o extremo, será que o Trump poderia, em algum momento, impor algum tipo de sanção ao próprio presidente Lula, como ele fez, por exemplo, com Nicolás Maduro? Veja que o Lula usou o palco lá para ter um discurso que eu até achava que iria ser mais duro, mas ele mencionou Cuba. Ele mencionou Venezuela, 2 assuntos extremamente sensíveis e delicados lá nos Estados Unidos. Então, eu acho que tudo isso vai favorecer a polarização e cada um dos lados se vitimizar ainda mais com o próprio discurso. Agora, o Fabrício Naides, que a sensação é de que Lula não estaria ainda na mesma gaveta, nem que o líder de Cuba, muito menos da Venezuela, né? Nesse sentido de tratamento ou de sanção. Não, nesse momento, de maneira alguma. O Lula tem um respaldo muito grande de outros países, da União Europeia, dos BRICS em geral. Acho que não dá para colocar nesse momento no mesmo balaio. Até porque, se a gente for parar para analisar, Evandro, os Estados Unidos, nesse momento, passam por um certo isolamento de política externa. Vamos olhar, por exemplo, para o que tem acontecido em relação à Venezuela, onde os Estados Unidos posicionaram vários navios da Marinha ali na costa, próximo da costa venezuelana, ainda em águas internacionais, mas é um discurso americano que a gente pode até falar assim, tá certo ou tá errado, é uma outra discussão. Mas a questão é a seguinte, ele não ecoa em outros países, ele não ecoa em outras esferas do planeta. Você não vê grandes apoios internacionais a boa parte das políticas externas estão sendo promovidas pelos Estados Unidos, inclusive no que diz respeito às sanções que têm sido aplicadas às instituições aqui nacionais, a membros do Supremo Tribunal Federal,
enfim, a tudo aquilo que está ligado à lei Magnitsky, que a gente tem acompanhado nas últimas semanas, isso não ecoa nem mesmo em relação aos aliados mais próximos de Donald Trump ideológicos. Se a gente for olhar para a Europa, a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, no caso de Israel, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, o Javier Milei aqui na Argentina. Então, realmente há um certo distanciamento nesse momento daquilo que os Estados Unidos têm feito em relação à política externa e o que acontece, como o mundo acaba enxergando essas ações.